Graça e paz, igreja. Mais uma EBD em casa e dessa vez nós vamos estudar, vamos dar uma pincelada no primeiro livro de Samuel. Uma proposta da nossa EBD em casa é tirar 3 lições de cada livro. Estamos aqui de novo para tirar 3 lições do primeiro livro de Samuel. O que é uma grande dificuldade, porque o primeiro livro de Samuel ele tem muitas lições a serem tiradas a cada leitura. Mas hoje, para a nossa finalidade, nós vamos trabalhar com 3 lições do primeiro livro de Samuel. Não as mais importantes, mas são apenas 3 lições. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o contexto do livro de Samuel. Esse primeiro livro de Samuel, ele está inserido num contexto que vem de uma sequência de juízes. Lembram? O povo andou afastado, e toda vez que o povo andava afastado de Deus, Deus levantava juízes, e os juízes vinham, norteavam o caminho do povo, e o povo vivia num período de paz. Aí o juiz morria e o povo começava a se deixar levar pela iniquidade, pela influência da cultura dos vizinhos. E essa influência da cultura dos vizinhos, das nações vizinhas, ela acabou permitindo que houvesse dentro do povo de Israel a degeneração moral e política. Você já tinha pessoas que que eram lideranças, mas que estavam se corrompendo, se deixando levar pela cultura pagã, fazendo ações que eram totalmente contra aquela da vontade do Senhor, certo? Ao passo que também havia, veja bem, olha como é que é a dinâmica. Quando você está junto de Deus, você vive um período de paz. Mas quando você se afasta de Deus, vem a dúvida, vem a tribulação, vem as adversidades, enfim, tudo que é aquilo que está fora das asas do Senhor, a pessoa está sujeita. E tem sido assim desde o Éden, né? Lembra? Quando estavam no Éden, Adão e Eva, eles foram proibidos, foram alertados, vamos dizer assim, a não provar do fruto da árvore lá, do conhecimento. Aquela árvore lá não toca, não come daquele fruto. E eles fizeram aquilo diferente, ao contrário do que o Senhor tinha determinado e orientado. Assim é o povo em geral e assim é com a gente também. Quando a gente anda alinhado com o Senhor, nós desfrutamos assim daquilo que é a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é sempre assim, paz para a gente, harmonia, crescimento e trilhando o caminho para Jerusalém Celestial, no nosso caso, cristãos. E assim o povo de Israel também tinha um propósito, era para ser uma nação de sacerdotes, era para ser um povo eleito, e eles fizeram tudo ao contrário daquilo que o Senhor determinou, daquilo que o Senhor orientou. E mais tarde nós vamos ver um conflito entre a vontade do povo e a vontade de Deus. Mas vamos chegar lá. O importante é a gente lembrar que, então, quando o povo está afastado de Deus, ele está sujeito às trevas, ele está sujeito ao inimigo. Então eram muitas as tentativas dos filisteus de invadir Jerusalém, dos filisteus de tomar aquela porção de terra. Os filisteus eram assim os inimigos número 1 naquele tempo, no tempo de Samuel, do povo hebreu, porque eles queriam dominar aquela região. Eu lembro que quando a gente falava na sala de aula sobre o caminho percorrido pelo povo na saída do Egito em direção à Terra Prometida, e eu lembro que eu apontei um mapa onde a gente mostrava que o caminho mais curto era passar pela Baía dos Filisteus. Veja, lá nos tempos de Moisés, na saída do Egito, os filisteus já eram um povo temido. Então, o que o Senhor estrategicamente faz? Conduz Moisés por outro caminho diferente, para evitar a passagem pelo que seria o balneário dos filisteus. E a região dos filisteus ela fica um pouco à margem,
perto da orla do mar, assim, né? Mas fizeram um caminho totalmente contrário, diferente, para poder. O Senhor sabia que naquele ponto, o primeiro passo, se fosse dado pela região dos filisteus, certamente o povo seria dizimado, porque não tinha soldados preparados ainda. Isso foi tudo preparado já durante a travessia no deserto. Então, só para voltar assim, os filisteus passam ou voltam a assombrar, e nós estamos falando de um longo período, lembra? Só de deserto foram 40 anos. Aquela geração não chegou na Terra Prometida. Aí chegou uma segunda geração, viveu. Quando chegou a próxima geração e a outra geração seguinte, começou assim os piores momentos da história do povo de Israel. E um dos momentos é esse, exatamente quando o povo não tem orientação, perde o contato com o Senhor, perde o foco, né? E aí eles ficam vulneráveis. Toda vez que você se afasta do Senhor, você fica vulnerável. E o povo ficava vulnerável, ficava vulnerável, e os filisteus eram aqueles que eram os assombros, né, da questão da terra, da questão de invasão. Então eram os temíveis, né? E ao mesmo tempo tinha-se a profanação do templo. O templo já era profanado. Como já tinha aquele contato com culturas pagãs, né? Como já tinha o contato com as culturas pagãs, os homens se casavam com as mulheres pagãs, as mulheres do povo de Deus se casavam com homens pagãos. Então, toda a religiosidade pagã ela acaba sendo enculturada no povo de Israel, né? Então, o próprio templo ele já acabava sendo profanado, porque o sacerdote já não tinha mais o controle da situação, e ele se rendia também às questões pagãs. Então esse é o contexto do nascimento de Samuel. Esse é o contexto que surge a figura de Samuel, né? O próprio, quando a gente lê o livro de Samuel, e vocês vão fazer esse exercício, né, porque o que a gente faz aqui é uma orientação para uma leitura mais clara, né? Então, quando vocês lerem o livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, depois dessa aula, vocês vão perceber que Samuel foi entregue para Eli. E os filhos de Eli que ajudavam no templo, eles não acompanhavam assim a fé verdadeira, né? Então ali você já vê que tinha uma profanação do templo. Então, desse contexto, a partir disso, quando nasce o Samuel, a gente começa a trabalhar as 3 lições, né, que a gente separou aqui. A primeira lição, ela vai... faltou dizer. Os pilares do livro. Então, quando a gente for fazer a leitura do livro de Samuel, sempre lembrar que existem 3 blocos. O livro é norteado por personagens principais. Então tem Samuel, Saul e Davi. E aqui eu já separei os capítulos, né, os intervalos onde eles fazem o estudo de cada um deles, a participação de cada um deles. Tá? Então agora sim, vamos trabalhar a questão da lição. A primeira lição, ela é extraída de um versículo. Fala, pois teu servo está ouvindo. Só para contextualizar isso, fala que pois o teu servo está ouvindo. A mãe de Samuel chamava Ana, ela era estéril. O pai de Samuel, então, tinha uma outra esposa e que tinha outros filhos. E Ana era sempre humilhada, mas ela não desistiu, ela não desanimou. Ela se prostrou diante do Senhor e disse: olha, Senhor, ouve o clamor aqui da tua serva. Se eu tiver a bênção, né? Se eu for lembrado e tiver um filho, eu vou entregar esse filho para o Senhor. E aí a mulher dita estéril dá à luz a Samuel. O Senhor, ele é fiel com quem é fiel. Então o Senhor recebe Samuel no templo. E ainda agracia Ana com mais outros filhos. Então a mulher estéril teve um filho que foi entregue ao Senhor, que foi consagrado ao Senhor, e o Senhor ainda retribuiu com mais filhos para ela.
Então pensa numa mãe feliz. Então Samuel ele vai desde pequeno sendo forjado por Eli. Então Deus chama Samuel uma determinada noite. Chama uma vez, Samuel pensa que é Eli. Pode ir lá, dá uma pausa e faça a leitura, porque ele é muito interessante. Chama uma segunda vez, chama uma terceira vez e cai a ficha de Eli. Então Eli diz assim, quando ouvir a voz de novo, diga, fala, pois o teu servo está ouvindo. E foi o que Samuel fez. Ao ouvir mais uma vez, ele disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. O desdobramento dessa história você vai poder ler na sequência. Mas o que é importante aqui é o Senhor chama e Samuel responde. O Senhor chama, Samuel então, ainda que sendo jovenzinho, ele responde ao Senhor, porque ele sabia que ele estava ali para servir ao Senhor. Nós, como cristãos, somos chamados a servir ao Senhor. E aí a pergunta que vem é, você está ouvindo a voz do Senhor? Você está sendo servo de verdade? Ou você apenas da boca para fora fala que ama o Senhor, que quer servi-lo, que quer... O teu serviço é de palavras ou de testemunhos? Então, a grande lição de Samuel, quando ele diz fala, pois o teu servo está ouvindo, é exatamente o fato de estar atento. Porque, na verdade, Samuel já estava atento. Tanto é que ele ouviu a primeira vez, ouviu a segunda vez, ouviu a terceira vez, e depois ele teve o discernimento de saber que já não era Eli que estava chamando ele. Então, o que a gente precisa entender a partir desse versículo, dessa primeira lição, é que nós precisamos estar atento como Samuel para ouvir a voz do Senhor. Mas, além de atento, discernir que é o Senhor quem está chamando. E o que estava acontecendo com Samuel, ele achava que era Eli, ele estava ali para servir, mas ele estava atento. Ninguém pode tirar o fato e a ideia de que Samuel estava relapso. Samuel estava atento. Ele ouviu a voz. Ele não tinha o discernimento ainda. Às vezes a gente ouve a voz e não tem o discernimento. Às vezes a gente ouve a voz e entende que é o Senhor chamando para alguma missão, para algum testemunho, para alguma atividade, né? O que nós precisamos aprender com Samuel nessa primeira lição é estejamos atentos e vamos discernir, porque a hora que o Senhor chama, nós precisamos estar pronto. Samuel estava pronto, porque ele prontamente respondeu, porque ele não tinha o discernimento. E nós precisamos alinhar então isso. Precisamos estar pronto e ter o discernimento de que é o Senhor que está nos chamando. A gente não se iludir também, não se enganar com as coisas. Porque o mundo hoje está muito assim, ele está usando a própria palavra para enganar o povo de Deus. O povo de Deus às vezes está sendo enganado, achando que está indo na direção de Deus, está indo numa direção oposta. Ou seja, está atento, mas não está discernindo. Então a lição que Samuel traz é: sejamos atentos e sejamos discernidos. A segunda lição, ela já começa, eu digo assim, como a gente trabalhou, viu aquela questão dos pilares, então a primeira lição a gente tira de Samuel, e a segunda lição a gente vai tirar de Saul. Por que a gente vai tirar de Saul? Não em relação às ações de Saul propriamente dito, embora tenha muitas lições a ser tiradas dali, mas em relação ao comportamento do povo. Se você ler a partir do capítulo 8, que é o finalzinho da história de Samuel, central de Samuel, né? Porque Samuel aparece depois, mas central de Samuel, se você observar a história que começa ali,
você vai perceber o seguinte, que Deus estava junto com o seu povo, certo? Mas o povo, observando que Samuel estava ficando velho, o povo resolve dizer assim para ele, olha, nós precisamos de um rei. Você tem que dizer aí para a gente quem é que vai ser o rei. Quem é que vai ser o nosso rei? Como nas outras nações tem rei, nós precisamos de um rei. Porque você está ficando velho. E aí, Samuel, obviamente, como todo fiel, ele consulta o Senhor. E o Senhor fala para Samuel. Mas veja bem, olha que coisa mais interessante que a gente precisa entender. Quando o povo de Deus é criado, é montado, vamos dizer assim, em povo e território e nação, era para ser uma nação teocrática. Uma nação que o rei não seria humano, o rei seria o próprio Deus. Não precisaria ter um homem sentado num trono que dissesse o que fazer ou o que não fazer. Deus, ele seria o próprio rei e o povo não enxergou isso. Não enxergou esse propósito do Senhor. E aí o que acontece? O povo se deixa levar de novo pela cultura das nações vizinhas. Ou seja, o povo quer um rei, como os outros também têm. Só que o povo não estava enxergando que já tinha um rei. Que era o próprio Senhor, o El Shaddai, né, o Senhor dos Exércitos. Ele já tinha um rei à frente. E não precisava temer nada, não precisava temer inimigo nenhum, não precisava temer nada, porque o Senhor estava junto deles. Mas eles não enxergavam isso. Eles queriam ser como os demais. Né? A gente entende no próprio Novo Testamento, quando a gente vê assim que existe a orientação, não amoldeis as coisas do mundo, né? Para a gente não querer ser do mundo. E o povo de Israel naquele momento, porque via que Samuel estava ficando velho e poderia morrer, o povo queria um rei. O povo não estava confiando, então, vamos dizer assim, na vontade de Deus. O povo estava querendo caminhar segundo as suas próprias vontades e buscando aquilo que seria, queremos ser igual aos pagãos. Então o povo de Israel ele foi criado, ele foi juntado na chamada Terra Prometida para que fosse a referência para as nações, para que influenciasse as nações. E acabou sendo influenciado totalmente, a ponto de querer ser como as outras, porque os outros têm rei e nós queremos ter um rei também. Então, Deus fala para Samuel, é muito interessante, você pode ler no capítulo 8. Ele lê assim que não é a você que eles estão ofendendo, não é a você que eles estão negando. Nesse sentido ele está dizendo, é a mim que eles estão negando, é a mim que eles estão voltando os olhos para o lado, assim, que eles estão se desviando. Porque o povo, na verdade, não entendeu o propósito de Deus. Olha que coisa mais louca. E Deus diz para Samuel, então faz o que eles querem. E aí o que acontece? Saul é escolhido para ser o rei. E o rei, na verdade, foi o rei escolhido do povo. O rei que o povo queria, então, querendo ter um rei, o povo queria o rei. Aquela coisa do... é a vontade do povo que está prevalecendo. Então, a segunda lição lembra, aí eu jogo essa frasezinha, lembrar-se de quem é o verdadeiro rei. E trazendo para o nosso mundo, a gente pode entender assim que às vezes a gente está trocando Deus por muitas coisas. Às vezes a gente está substituindo o nosso Deus por N coisas. Até a nossa vida a gente está deixando nas mãos de coisas e não do próprio Senhor.
Muitas pessoas preferem escutar oráculos, cartas, astrologias, para ver como que vai ser a sua vida, do que, né, numerologia, como eu já vi isso também, pessoas fazendo, do que necessariamente dobrar o joelho e confiar a sua vida. Como fez a mãe de Samuel, né, estéril, e entregou a vida dela na mão do Senhor e disse assim: olha para essa serva, Senhor. E se colocou na condição de serva, né? Vocês vão olhar isso no começo. E o povo não se colocou na condição de servo. Simplesmente entrou na onda, né? E aí a gente tem que lembrar que o verdadeiro rei é o nosso Deus. E para chegar ao nosso Deus, o caminho é Jesus. É o caminho que nós escolhemos para trilhar. Escolhemos Jesus, né? Que é o caminho, né? Eu sempre gosto de jogar com essas palavras que Jesus diz que ele é o caminho e não um caminho, porque um caminho é alternativa, mas ele é o caminho, ou seja, o único caminho. Então nós escolhemos esse caminho, escolhemos Jesus. Se queremos chegar ao Pai, que é o nosso Rei, que é o Todo-Poderoso, dono de todas as coisas, que se compadeceu e entregou o seu Filho. Se queremos chegar até Ele, temos que fazer a nossa escolha. Fizemos a nossa escolha, então, por Jesus, vamos caminhar segundo o caráter de Jesus. Ok? Essa, então, fica uma segunda lição, para que na vida da gente, a gente saiba discernir, como lá Samuel discerniu, mas saiba discernir quem é o verdadeiro rei, quem é o verdadeiro dono da minha vida. Certo? Essa é a lição que vem a partir da história de Saul, né, da escolha de Saul. Então não entramos nos pormenores de Saul, mas tiramos essa lição que vem da escolha do povo, né? Então a lição vem não necessariamente de Saul, mas da escolha do povo. O povo querendo ser Deus, o povo querendo tomar as rédeas da sua própria vida. E quando na verdade nós temos pela fé que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Amém? A terceira lição. A batalha é do Senhor. A figura ela foi bem escolhida ali para vocês entenderem. E veja bem, nós não vamos entrar nos detalhes de Davi, nós não vamos entrar nos detalhes da vida de Davi, mas a gente vai entender, nós vamos nos colocar já naquela batalha de Davi contra Golias. Golias era o herói, né? O grande herói dos filisteus. Então, um cara que tinha, a própria Bíblia fala, 2,90 m, é quase o pé direito do meu apartamento que eu moro aqui, 2,90 m, tem espaço vertical do apartamento. Mas assim, então, muito grande. Eu até, quando estava preparando o material, eu confesso que eu fiquei até em pé para olhar a parede da minha casa, assim, para olhar o tamanho de Golias, cara. Eu sou o próprio Davi aqui, 1,69 m. Então, veja, Golias era o herói mesmo dos filisteus. Ele é o cara que os filisteus colocavam à frente da batalha para até fazer uma disputa, para não precisar guerrear com o povo inimigo. Eles diziam: olha, escolha o melhor homem e venha lutar com o nosso melhor homem. Quem perder, perdeu, vira escravo. E essa era a proposta também feita para o povo de Israel, né? E estava lá um menino magrinho, ruivo, franzino, pastor de ovelhas. Mas veja, onde é que Deus tira aquele que vai representar, né, ou pelo menos se fazer de ferramenta para que o Senhor possa mostrar o seu poder e a sua glória. É de Davi que vem a grande força. E aí Davi foi o escolhido do Senhor. Então veja a diferença entre Saul e Davi, é que Saul nasceu, a questão de Saul como rei, nasceu de uma necessidade do povo ser igual. E Deus, em relação a Davi, é diferente, porque ele diz assim, é aquela coisa assim: já que tem rei, então eu quero que seja ele. O plano do Senhor era criar uma linhagem
real até chegar em Jesus. Então Davi é o que dá o pontapé inicial aí da, da referência da linhagem real. Porque todos sempre falam que Jesus, filho de Davi, Jesus da linhagem de Davi, então sempre é uma referência a Davi. Mas a questão não é Davi agora, a questão é quando nós estamos diante de uma adversidade, o que nós precisamos fazer é entregar nas mãos do Senhor. E quando a gente entrega nas mãos do Senhor, a batalha é dele. Essa é a questão. Sozinho não conseguimos. Por isso Davi ele fala, eu não estou, o nosso Deus ele não vai, eu não estou aqui para ganhar com espada, com tal, eu estou aqui em nome do Senhor. Estou aqui para servir o Senhor. Então a batalha ela é do Senhor. Em que sentido? Em que aspecto? Que a gente pode trabalhar essa questão das batalhas para o nosso dia a dia. Muitas coisas diante de nós se transformam em grandes Golias. Muitas coisas diante de nós se transformam em grandes adversidades, grandes montanhas a ser transpassadas. Enfim, e muitas vezes a gente se vê sem forças. A questão é, acontece muitas vezes de ter na sua frente 2,90 metros de problemas. E você, com seus míseros 1,69, 1,70, 1,60, vê aquela coisa diante de você enorme, assim, um problema, e se apavora e se assusta. Mas se a gente tem uma conduta de Davi, a nossa conduta de Davi sendo igual a de Davi, o problema ele já não é mais meu. O problema é o Senhor que está à frente. Então, se Golias sim é 2,90, o Senhor é muito mais do que isso. Se o problema é uma coisa intransponível, sozinho, com o Senhor, nada é impossível. A fé, ela remove montanhas. Então, nós conseguimos transpassá-la, nós conseguimos ultrapassar as montanhas. A grande lição é que nas batalhas do dia a dia, se a gente está sozinho, nós seremos derrotados. Mas no dia a dia, se a gente coloca nas mãos do Senhor a nossa vida, a batalha passa a ser do Senhor. Porque lá o discernimento era diferente do nosso, que temos a concepção de Deus como um pai. Então quem é o pai que vai abandonar o filho? Quem é o pai que vai entregar pedra quando o filho pede pão? Né? Então eu digo para vocês assim que a terceira lição ela vem nesse sentido. Aqui nós estamos já no aspecto de Davi. A terceira lição ela mostra para a gente que nós não precisamos temer, nós não precisamos ter medo de nada, porque se estamos com o Senhor, a batalha é dele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A terceira lição da história do primeiro livro de Samuel é exatamente essa. Não foi Davi quem venceu, foi o Senhor. E o próprio Davi, ele deixa isso registrado. A vida dele era uma vida para o Senhor, era uma vida de serviço ao Senhor. Então, o que se conclui nessa terceira lição é que em momento algum nós devemos ter medo, em momento algum nós devemos estar sozinho querendo resolver a situação. Temos que sempre buscar o auxílio do Senhor. Temos que sempre depositar a nossa vida nas mãos do Senhor. E estar com o Senhor não significa ter uma vida fácil. Estar com o Senhor significa que as dificuldades serão atravessadas, as adversidades, as barreiras serão rompidas. Vamos ter dor? Sim, teremos dor, mas teremos a recompensa. Recompensa no sentido de que você vai conseguir passar adiante, né? Nesse aspecto, e que você vai crescer espiritualmente, principalmente. Ok? E por fim, para finalizar, uma mensagem que vem do próprio livro de Samuel, do primeiro livro, quando a gente pode ler que o Senhor
não vê o homem, ou não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Exatamente, porque os homens estavam vendo em Davi um pastorzinho, pastorzinho de ovelha, um guri, um menino, franzino, ruivinho. Mas não é assim que o Senhor vê a gente. O Senhor vê o coração. Quanto mais fé, quanto mais devoção, quanto mais fidelidade ao Senhor, o Senhor vai te enxergar como forte. É você que terá os 2,90 m. Por isso o Senhor depositou a confiança em Davi, apostou em Davi, né? Porque sabia que Davi tinha um bom coração e um coração fiel. Então, por isso o Senhor não vê como o homem, né? O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. É isso. Por fim, vamos dar um encerramento à nossa EBD em casa. Espero poder conseguir, né? Espero conseguir trabalhar mais um vídeo para colocar na próxima semana. Tenham todos, então, uma boa semana. Fique com Deus.